prazer, Leila. Prazer muito é meu. bem-vinda aqui no programa Planeta Obrigada. Delas, né? Que a sua história vai servir como motivação e incentivo para outras mulheres, porque você é uma mulher forte, uma mulher guerreira. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho da sua história, onde você nasceu, quem são seus pais? Então, eu nasci em Maringá, né, estado do Paraná, no ano de 1971. Eu sou filha de mãe solteira, né? A minha mãe na época tinha 15 anos. Naquela época era difícil, né? Era muito difícil. E ela teve um relacionamento com um homem casado. E aí ela engravidou e eu nasci, né? Então, e aí teve alguns problemas, ele queria me criar, e aí ela não aceitou abrir mão de mim. E aí ela foi para o interior de São Paulo e me deixou morando com a minha avó, a mãe dela. E aí quando ela se casou, mais ou menos uns 8 anos depois, aí ela se mudou para o Mato Grosso do Sul, para a cidade de Campo Grande, e aí ela me pegou na casa da minha avó e eu voltei a morar com ela, na realidade. Na realidade, aí que eu passei a morar com ela. Sim. Né? Isso por volta de 8 anos de idade. Isso. Muito tempo depois, quando eu já era casada, o meu ex-marido até que procurou o meu pai biológico, né? Mas ele não teve, assim, muito interesse em me conhecer, assim, até nos conhecemos, mas ele não teve muito interesse. Eu não tenho no meu registro, né? Nos meus documentos, o sobrenome do meu pai, coisas assim, não. Eu só tenho realmente o sobrenome da minha mãe. O meu sobrenome é o sobrenome do meu avô materno, no caso, né? Você sabe que hoje em dia isso pode mudar. Caso você tenha interesse, né? Isso. Você pode... Mas eu acho que, assim, para mim não faz a menor diferença. Né? Você não cresceu com nenhuma mágoa, com algum problema por não ter o nome do seu pai? Não. Quando a gente era pequeno, a gente tinha assim aquela vergonhinha, né? Às vezes um gurizinho na escola falava, você não tem pai, alguma coisa assim. Mas isso para mim, assim, nunca fez diferença, assim. Eu sempre, à frente dos obstáculos, assim, a gente levanta a cabeça e vai embora. Você conseguiu superar tudo isso? Sim, tranquilamente. Eu acho, assim, que tem coisas mais difíceis que a gente se preocupa no decorrer do tempo e algumas coisas, assim, que dá para você deixar para lá, a gente levanta e vai embora, né? Que bom, né? Que você conseguiu superar essa situação. E aí, na adolescência, você passou a adolescência em qual cidade? Então, em Campo Grande mesmo, né? Aí eu morava com a minha mãe teve uma outra filha, e eu morei com ela, essa outra minha irmã e o padrasto até que eu me casei. Ah, tá. E Campo Grande... Como você veio parar aqui em Cuiabá, Mato Grosso? Então, na atualidade, o meu esposo, ele trabalhava no ramo de agronegócios, né? E aí ele foi chamado para trabalhar aqui em Cuiabá. E aí nós viemos. Aí na época eu tinha só a minha filha, né? Que hoje em dia é a doutora Ana, advogada, que mora lá em Maringá, que nasceu em Campo Grande, mas atualmente está morando em Maringá. Sim. E aí nós viemos para cá com ela. E isso foi no ano de 1992, que nós chegamos aqui em Cuiabá. Vieram para... porque as pessoas vêm muito para Cuiabá, para a capital de Mato Grosso, com a ideia, né? Aqui é a terra das oportunidades, né? Vamos melhorar de vida. Vocês vieram com essa intenção? Sim, na época Mato Grosso ainda está em ascensão, sempre, né? Foi uma época, eu me lembro bem, que foi a primeira eleição do Dante de Oliveira para a prefeitura de Cuiabá, fatos históricos, assim, para a gente hoje em dia, né? Sim. Então, a gente veio assim, nossa, lá em Cuiabá vai ser muito bom. E tanto que foi que estamos aqui até hoje, né? Que bom, né? Eu sou cuiabana, eu fico feliz de saber que meu estado, né, minha cidade, dá tantas oportunidades, né? Inúmeras oportunidades para tantas pessoas. Que bom. Tá, aí você veio, né, para Cuiabá com seu esposo, bastante jovem, né? Bastante jovem. Com uma bebê. E hoje você é instrutora, né? Sim. Não só instrutora, mas como é proprietária de uma autoescola, né? Sim, que é um ramo que não se tem muitas mulheres, né? Geralmente, quem empreende nessa área são mais homens, né? Como que você chegou nessa profissão que você
desempenha hoje? Então, para a gente ser instrutor, a gente tem que fazer um determinado curso específico, né? Aí eu cheguei a fazer esse curso no Paraná e aí quando eu voltei aqui, eu fui pedir emprego, literalmente, né? Sim, você já estava capacitada e qualificada. Eu fui pedir emprego e o primeiro lugar que eu pedi emprego me aceitou, porque exatamente por isso que você acabou de falar, porque não se tinha muitas mulheres nesse ramo, né? Até hoje ainda é bastante escasso, né? Hoje em dia nós temos um pouco bem mais, mas na época que quando eu comecei, que foi no ano de 1999, só tinha 2 instrutoras no Mato Grosso inteiro, que eram de Várzea Grande, inclusive. Em Cuiabá não tinha. Não tinha, não existia. Era em Várzea Grande essas 2. E aí a pessoa proprietária dessa autoescola, que era uma mulher, que era proprietária, até hoje, né? A senhora Marinês. Aí ela me deu oportunidade e, na realidade, pode-se dizer que eu aprendi a trabalhar lá. Porque você tinha o curso, mas não tinha prática. Fez o curso, não né? tinha prática, né? Uhum. E aí eu me identifiquei na profissão completamente. Depois que eu comecei, não saí mais, não parei mais de trabalhar. Hoje, com a questão que eu sou proprietária da autoescola, né? Até alguns colegas proprietários de outras autoescolas me indagam, mas Leila, mas por que você não fica lá no escritório administrando o seu negócio, né? Aí eu falo, gente, eu não nasci para ficar no escritório, meu negócio é a rua, eu estou ali, né? Eu estou ali na prática, eu gosto de interagir. Dia a dia com os alunos. Eu gosto de interagir com o aluno, eu gosto de eu mesma tomar conta ali da aula, eu sou, né? Quais foram as suas maiores dificuldades no início da profissão? No início, uma coisa que eu precisei me condicionar muito é que, assim, é uma coisa até ruim de se dizer, você entendeu? Mas as pessoas não têm paciência com carro de autoescola no trânsito. Entendeu? A gente tem que andar na rua para o aluno aprender. E tem pessoas que têm ideia que a gente tem que andar lá no meio do mato. Como que eu vou instruir um aluno para depois, a hora que sair a habilitação, vir para o centro de Cuiabá, né? Subir ali a Avenida Dom Bosco, por exemplo. E aí, como que a pessoa vai conseguir fazer isso se eu não treinar com ela ali? Então, a gente precisa, nós temos uma licença do Detran, fornecida pelo Detran, que a gente pode trabalhar em todo o perímetro urbano. Só que aí o aluno, às vezes... É uma necessidade, né? É uma necessidade. Todo mundo já foi aluno um dia também, Sim, né? nós estamos preparando condutores, e é uma coisa muito séria. O trânsito é mato, o trânsito é violento, a gente precisa preparar muito bem esses condutores. E aí as pessoas não têm a paciência, você entendeu? As pessoas buzinam atrás, o aluno fica mais nervoso. Aí a técnica que eu falo para os alunos é o seguinte, olha, quem buzina atrás do carro de autoescola é uma pessoa ignorante. Então, a gente não vai dar mérito para a pessoa ignorante. Exatamente. Então, respira, não olha, nem olha para trás, vê quem está xingando, larga para lá. Mas no início era bem ruim, assim, porque as pessoas xingam, as pessoas, né? Você está ali trabalhando e as pessoas são hostis com você. Isso foi minha maior dificuldade. Você disse isso no início, mas hoje diminuiu ou continua? Não, continua, a gente ainda passa por isso. A intolerância é muito grande. A intolerância é muito grande, a falta de paciência no trânsito, todo mundo quer rápido, né? Chega no cruzamento, já sai correndo. E a gente ensina para o aluno que chegou na placa de parada, na realidade, assim, a gente ensina que o aluno tem que seguir as regras de trânsito. As regras são ali para ser seguidas. Então, se ali tem uma placa dizendo pare, você pode passar reto na placa? Você não pode, você tem que parar. É assim, a gente tem que ensinar o correto. Mas as pessoas não têm essa paciência de que o aluno chegou na placa de pare, mesmo que não esteja vindo um veículo, mas a pessoa tem que parar, tem que olhar, tem que observar. É onde acabam sendo hostis com a gente. Então, essa era uma dificuldade do início, mas que persiste até hoje, Persiste né? até hoje. E teve mais alguma dificuldade quando você teve início na profissão? Porque se alguém, né, alguma mulher que esteja em casa e queira entrar nessa profissão, o que você daria como uma dica para ela? Questão de dificuldade, eu não diria que teve mais outras. Assim, no dia a dia a gente tem que se adaptar ao aluno, né? Eu falo assim, que a gente nunca sabe tudo. Você pode estar na profissão, eu estou na profissão há 23 anos, mas eu não sei tudo. Você aprende dia a dia. O que você aprende? Você aprende a lidar com determinado aluno. Tem determinados alunos que você passa para eles de uma forma,
E tem outros que eles não conseguem absorver aquilo, você tem que mudar a forma de falar, você tem que mudar a estratégia, tem que mudar a tática para poder ele conseguir compreender. Então, dia a dia você vai aprendendo. Eu falo para meus alunos, ó, você está aprendendo comigo, eu estou aprendendo com você, vamos junto aí. Né? É lógico que eu estou ali como instrutora, mas o que eu estou aprendendo? A lidar com ele, a me adaptar com ele. Qual é o principal atributo, né, que uma pessoa que queira entrar nessa profissão tem que ter? Primeiro, gostar do que faz. Eu acho que isso é em qualquer profissão. Você tem que entrar numa profissão que você goste. Né? Porque eu acho que tudo aquilo que você gosta, que você faz com amor, você faz bem. Né? Isso eu acho que é essencial. E essa questão que eu falei da paciência, a gente tem realmente que ter paciência, a gente tem que se colocar no lugar do aluno, pensar que ele não tá pagando o carro porque ele está achando bonito apagar, ele está pagando porque ele tem dificuldade, porque ele está aprendendo, é normal. Né? Eu falo para os meus alunos, apaga o carro lá, fica nervoso, eu falo, calma, você está aqui é porque você está aprendendo, porque você não sabe fazer certinho. Se você já soubesse fazer certo, não sabe que você está aqui. Sim. Então relaxa, tem uns que ficam tenso com medo de errar, mas como que você não vai errar se você está aprendendo? Né? É normal, então eu acho que a paciência sim é essencial. Existe alguma diferença entre o instrutor do sexo masculino e a instrutora do sexo feminino, a mulher, por exemplo? A mulher tem mais paciência, qual que é a diferença? Então, eu vou falar para você o que eu ouço dos meus alunos na realidade, né? Sempre falam, não, eu quis fazer com a mulher porque a mulher tem mais calma, tem mais paciência. Eles falam muito isso. Eu já acho assim, que nós, mulheres, nós somos mais detalhistas. A gente se apega nos detalhes. Né? E os detalhes, para quem está tirando a habilitação, é muito importante, principalmente no dia da prova. A pessoa tem que prestar atenção nos detalhes. Então, a mulher é bem mais detalhista, os homens, eles passam um pouquinho mais a grosso, assim, não querendo ofender os homens de forma nenhuma, Sim. Né? Mas eu acho que é do universo feminino essa questão. Um exemplo desse detalhe. Então, por exemplo, digamos ali, aluno saindo de dentro do Detran, tem uma baita de uma placa de pare lá. Eu tenho a opção de falar para o aluno, ó, quando tem o letreiro no chão, você vai parar com o pneu da frente em cima do letreiro. Por que tem que ser assim? Para você não ficar na faixa de retenção, porque a própria faixa de retenção já diz, para reter o veículo atrás dela. Então, uma técnica simples para você ter certeza que não está pegando a faixa de retenção é você parar no letreiro. E assim, eu já vejo outros colegas meus assim, que deixam o aluno ir lá coladinho da faixa, assim, sabe? Eu acho, cada um tem seu método, né? Então eu acho que eu sou mais detalhista nesses pontos, assim, religiosamente tem que ser tudo bonitinho ali, tudo certinho. Já aconteceu algum fato inusitado com o seu aluno ou aluna? Recentemente, agora, eu dei aula para um aluninho maravilhoso, incrível, a gente acelerou o processo dele. Aí, quando terminou a prova, ele me deu um abraço, assim, tão gostoso, e ele não largava do abraço, assim, sabe? Muito bom. Aí eu falei com a mãe dele, falei, nossa, eu ganhei um abraço muito gostoso. Aí ela falou, ela admirou, mas ele não é acostumado a abraçar, se ele não gosta muito de abraçar. Eu falei, nossa, então eu agradei mesmo, né? É que tirar a sua habilitação é um fato muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Então, a gente acaba se emocionando com isso, né? Nossa, é bastante gratificante, assim, a gente, e quando a gente fica lá na prova, a gente fica assim, sabe, o aluno desce para fazer a prova, você fica assim, não, vai dar certo, vai dar certo. A gente você torce por eles, porque a gente, passei ali 20 aulas com eles, é muito tempo, então você acaba conhecendo a história de cada um, você acaba conversando, interage com eles, tem alguns ali que tá ali precisando muito para poder trabalhar, tem alguns assim que realmente é necessidade ter aquela habilitação. Tem outros que já está com o carro ganho do pai, da mãe, tudo é válido, né? Maravilhoso, assim. Muitas histórias. Mas você conhece a história, então tem muitos que lutaram muito para chegar até ali, para conseguir, então você não tem como você não torcer, né? Eu vou citar um que me incomodou bastante, assim, que eu fiquei bem incomodada, me atrapalhou na minha didática da minha aula. Que foi o esposo da aluna seguindo a gente com o carro dele atrás.
Nossa. Isso, assim, me incomodou profundamente, porque, assim, a gente tem, do lado do instrutor, a gente tem o retrovisor, a gente tem o pedal do freio, o pedal da embreagem, né? Tem todo esse suporte para que, se acontecer alguma coisa, se o aluno perder o controle, a gente tem como tá segurando. Se eu pedir para o aluno, olha, você vai dar seta e vai trocar de pista, eu olho aqui no retrovisor para ver se realmente não está vindo ninguém. Sim. Eu peço para o aluno olhar, mas eu também estou cuidando, né? Faz parte da minha função. Sim. E assim, ver aquela pessoa o tempo todo, a gente virando, e a pessoa aprendendo, a aluna aprendendo, andando devagarinho, parando, aí parávamos, ele parava atrás, coladinho. Isso me incomodou, assim, profundamente, né? Na época eu era funcionária ainda, quando eu voltei para a autoescola, eu falei para o meu chefe, falei, olha, não tem condição, eu não volto dar aula para ela se for nesses termos. Né? Porque eu não consegui entender qual era o objetivo dele de ficar andando atrás da gente. Os dizeres dela, ela minimizou. Eu a princípio, eu fiquei incomodada, porque eu achei que isso iria incomodá-la muito, porque se eu fosse no lugar dela, eu me incomodaria, com certeza. Aí ela só virou e falou assim pra mim, ele é assim mesmo. Aí eu achei aquilo assim, me incomodou bastante, eu me senti assim... Vigiada. que eu estava sendo privada de confiança, porque quando um aluno vem fazer aula com você, quando ele fecha um processo de habilitação com você, ele está confiando no seu trabalho. Então, eu me senti assim, que eu não estava sendo digna de confiança. Sim. Porque a pessoa precisou ficar ali andando atrás, está vigiando para ver onde é que eu vou, o que eu vou fazer com a pessoa, né? Isso é bem Mas o importante é que ela encarava isso tudo normal, então não atrapalhou, não deixou ela mais nervosa. Não, ela não, deixou a mim mesmo. Os homens que chamam você para dar aula para as esposas? Muito. Porque sente mais segurança que por você ser uma instrutora mulher? Eu acho que aí entra, aí tem... Entra a parte do ciúme. Eu acho que entra mais a parte realmente da gente de cuidar, de que é uma boa profissional, né? Porque eu já tenho meu nome no mercado e tal, mas tem alguns que é essa parte do ciúme realmente, que fecham comigo, porque tem a segurança de que vai fazer aula comigo, porque a primeira coisa que eles perguntam é assim, mas vai fazer aula com você, né? Você já sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação pelo fato de ser mulher? Eu me lembrei agora até você perguntou de coisas inusitadas, aí eu me lembrei de um caso agora. Sim. Que foi a única pessoa, assim, que se recusou a fazer aula comigo, assim. Um senhor, né, que já estava apto para marcar aula, foi marcada a aula dele comigo, aí a esposa dele não deixou. Falou, não vai fazer aula com mulher, arruma um homem aí para dar aula para o meu marido, que com mulher não vai fazer então, não. Na verdade, você sofreu um tipo de preconceito, né? Mas não por parte dos homens, porque geralmente o homem, né, não aceita ser conduzido por uma mulher, né? E foi por ciúmes, no caso, né? Eu acredito que sim. Que né? você é uma mulher bonita ainda. E ela ficou meio preocupada. Acho que ficou meio insegura. Insegura, né? Você estava me perguntando sobre questões de homens e mulheres, né? Eu gostaria só de colocar uma parte nisso aí. Já me perguntaram muitas vezes, quem que fica mais nervoso para aprender a dirigir, o homem ou a mulher? Sinceramente, os homens, a gente já tem aquela questão cultural de que os homens já praticamente nascem sabendo, né? Porque os pais, logo cedo, mesmo quando ainda é de menor, os pais ensinam no sítio, na fazenda, né? Então, a maioria dos homens chegam para a gente já sabendo dirigir, a gente só precisa trabalhar eles para corrigir, né? Algumas coisas e trabalhar para a prova. As mulheres, pelo contrário, elas chegam para aprender com a gente. Né? É muito difícil a gente pegar, acontece bastante, mas não é tão comum a gente pegar a mulher que já dirige. A maioria chega para aprender com a gente. Do zero, né? Do zero. Quando chega um homem para aprender com a gente do zero, realmente ele chega mais tenso do que a mulher que vem para aprender do zero. Por quê? Porque nós já temos essa questão cultural de que o homem já tem que saber dirigir. É uma obrigação. É uma obrigação masculina você saber dirigir. Então, quando ele chega, que ele não teve a oportunidade de dirigir antes, ele chega para a gente para aprender, realmente ele chega com aquela pressão. Você sente que a maioria chega com aquela pressão. Psicológica. A cobrança psicológica dele mesmo. Nossa, chega até assim meio
ressabiadinha, assim, de não saber. Eu pergunto, você já dirige? Ah, então, não sei. Fica até com vergonha de falar que não. Mas isso é totalmente normal. É uma né? cobrança social, né? Isso, e o ideal é que se aprenda na autoescola mesmo, porque Sim, a gente tem a técnica de forma correta para correta, ensinar, né? Aí quando o aluno já vai para a parte prática, já fez toda a parte teórica, que tem toda uma programação de estudo. Então, o ideal é que aprenda mesmo realmente na autoescola, mas tem essa diferença aí. Eu falo realmente assim para os pais evitarem de ensinarem os filhos em casa, né, que realmente contratem uma autoescola para poder estar ensinando os filhos, as crianças, né, que acabam de fazer 18 anos, que venham aprender com a gente, que a gente ensina do modo correto. E uma coisa muito, muito, muito importante que eu gostaria de falar, eu sempre quis um espaço para mim falar sobre isso, questão de cidadania no trânsito. Por exemplo, vou citar um exemplo para daí as pessoas conseguirem entender o que eu estou querendo dizer. Uma mãe com 3 filhos dentro do veículo virando na contramão, né? O que essa mãe está ensinando para esses filhos? Transgredir. Transgredir as leis, que as regras, está ali a placa de proibido virar. Mesmo assim ela vira, o que ela está ensinando? Que não é necessário se cumprir as regras, que as regras podem ser burladas, que as regras podem ser quebradas. Às vezes os pais não têm essa atenção, né? Que eles estão dando exemplos, né? Os pais são exemplos dos filhos, né? Então, não cometam infração de trânsito, jamais, em momento nenhum. Mas principalmente se você está com um filho dentro do carro. Né? Porque o trânsito é questão de educação. Nós só vamos tornar o trânsito mais seguro quando nós tivermos educação. Sim. E essa educação, ela tem que partir desde a criancinha. Sim. Desde pequenininho, a criança saber que tem que atravessar na faixa de pedestre, que chegou no sinal vermelho, tem que ser parado no sinal vermelho, que precisou virar, tem que ser ligado à seta para virar, para não causar acidentes. Então, a educação é essencial. Vamos ensinar os nossos filhos a ter educação. Vamos ter educação no trânsito para que nós possamos ensinar aos nossos filhos a ter educação também, porque assim é só assim que nós vamos conseguir transformar a questão do trânsito. Então, eu queria que as pessoas analisassem que nós prestamos um serviço para a comunidade, né? E não é visto dessa forma na realidade, mas nós prestamos um serviço muito relevante. Nós ensinamos as pessoas a conseguirem pegar o seu veículo e seguir as regras de trânsito direitinho, bonitinho, evitar acidentes, né, salvar vidas. Sim. Então, é importante, ajude-nos na realidade, né? Não só de não nos fecharem, coisas assim, já está nos ajudando. Buzinar, né? Deixar o aluno mais nervoso. Às vezes a gente dá seta para entrar, aí a pessoa de trás viu, não, é autoescola, não vou deixar entrar, acelera. Não, tem que ser o contrário, eu vou segurar, é autoescola, está aprendendo. Né? Isso acho que chama-se educação. Tolerância, educação né? no Ter trânsito. Paciência. Quando se fala em educação no trânsito, vem essa parte aí, você entendeu? E não é só para o carro da autoescola, o veículo que está na sua frente sinalizou, segura, não custa nada você deixar ele virar. Outra coisa, importantíssima a faixa de pedestre, gente, importantíssimo. A gente para na faixa de pedestre numa pista, o pedestre começa a atravessar, o outro veículo corta. Um absurdo isso que acontece aqui em Cuiabá. Nós temos que educar essa questão da faixa de pedestre. Porque todos nós somos pedestres, nós não estamos dentro de um veículo 24 horas por dia. Você trabalhou por quanto tempo como funcionária e atualmente, há quanto tempo você é proprietária? Eu sou proprietária há 1 ano e 8 meses. Há 1 ano e 8 meses. Sim. Aí que você resolveu empreender. Isso, é que eu resolvi empreender. A princípio, eu já tinha tido essa chance antes, né? De eu adquirir. Era uma coisa que o meu ex-esposo, ele me cobrava muito. Você vai, né, vamos montar outra escola para você e tal. Eu, não quero. Porque eu já tinha o conhecimento dessa parte, que eu ia ter muito mais responsabilidade. Parte burocrática não era muito interessante. Não era muito interessante para mim. Então, eu fugi durante muito tempo disso aí. Né? Hoje em dia eu me arrependo. Eu poderia ter já começado nisso aí já há muito tempo. Eu teria valido a pena, mas acho que tudo tem um tempo, Deus tem um tempo para tudo, né? E agora tô bem, tô feliz, trabalho pra caramba, trabalho bastante, mas é ótimo, é muito bom. Como você disse, você poderia ter começado bem antes, mas você foi demorando, né? Postergando, né? Então, dá um conselho para as mulheres que gostariam de ser empreendedoras,
mas ainda não tomaram a coragem para dar o pontapé inicial? Eu acho que aí entra a questão realmente do que você falou, a coragem. E eu acho que vale a pena. Eu me acovardei, já está falando em coragem? Vamos, né? Vamos falar corretamente. Eu me acovardei realmente porque eu já tinha o conhecimento do mercado de trabalho, eu já trabalhava nisso. Capacitada Eu e estava capacitada, capacitada, mas faltava coragem. E eu aconselho a ter coragem, sim. No começo não é fácil, é difícil, mas se você persevera, você consegue. Não tem por que a gente ter medo, né? Mas eu acho assim, importante você fazer um estudo primeiro do negócio que você quer empreender, você dominar aquela técnica que é necessária para isso, é importantíssimo, né? Para que é lógico que entra aquilo que eu acabei de falar agora há pouco aqui, que você vai aprendendo dia a dia, que você nunca vai saber tudo, que você sempre vai estar aprendendo, mas você já tem que chegar ali para empreender seu negócio já com aquela questão de você conhecer no que você vai mexer, no que você vai fazer, levantar todas as questões, tudo que precisa ser feito, porque para que você não tenha surpresa e essa surpresa não venha te desanimar durante o decorrer do tempo ali, durante o decorrer do percurso, né? Muito obrigada pela sua